Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta segunda-feira, dia 28 de agosto. Estamos iniciando mais uma semana, caminhando para encerrar mais um mês. Espero que tenha sido de muitas bênçãos na sua vida e que essa semana também, seja de muitas bênçãos para você e todos os seus. Hoje o Evangelho é de São Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso sereis castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e quando o conseguis, fazeis dele um filho do inferno, 2 vezes pior que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis, se alguém jura pelo templo, isto não é nada, mas se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Insensatos, cegos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, novamente, os escribas e os fariseus são os destinatários da crítica de Jesus. Uma mensagem dura, do Evangelho de hoje. O Evangelho reflete o conflito entre a comunidade cristã e o judaísmo da época. Os fariseus, eles estavam à frente da expulsão dos cristãos da sinagoga. Não só eles se negavam a fazer parte do reino, como também impediam a entrada de outros. Em relação ao proselitismo, enquanto os fariseus faziam prosélitos para convertê-los em filhos do inferno ou filhos do abismo, os cristãos faziam deles filhos de Deus. Os fariseus, considerados líderes, mas cegos, não sabiam distinguir o essencial do secundário. A mensagem deste evangelho, como disse, ela é dura, mas necessária, porque não só no tempo de Jesus, mas também nos nossos dias, até antes de Jesus também, sempre houve muitos hipócritas, que é a expressão que Jesus usa no evangelho. Tem muitos que se utilizam da palavra de Deus, mas não para pregar a palavra de Deus, e sim para usá-la colocando medo nas pessoas, ou para condenar as pessoas e conseguir aquilo que querem, se utilizando disso. Para nós alcançarmos o céu e não irmos para o inferno, é necessário conversão, necessário mudança de vida, abandonar toda a prática contrária à vontade de Deus, abandonar a hipocrisia e sermos fiéis ao que o Senhor pede e orienta a cada um de nós. Nós hoje celebramos a memória de uma pessoa que viveu muito bem isso. Hoje celebramos a memória de Santo Agostinho, doutor da Igreja. E Santo Agostinho viveu esses dois lados, um período antes de se converter, onde trouxe muitos problemas, muitas preocupações, sofrimentos, de modo especial para a sua mãe, Santa Mônica, e vivia uma vida completamente contrária ao querer de Deus, até que se converteu e aí se dedicou, e a partir do momento que decidiu-se por Deus, viveu realmente aquilo que precisava ser vivido. Então, Agostinho nasceu no dia 13 de novembro do ano de 354, em Tagaste, na África. Foi educado à fé católica pela sua mãe, Santa Mônica, mas não seguiu seu exemplo. Adolescente vivaz, perspicaz e exuberante, dedicou-se ao estudo da retórica e seu resultado foi excelente. Amava a vida e seus prazeres, cultivava amizades, teve paixões amorosas, adorava o teatro, buscava divertimentos e distrações. Em Cartagena, onde prosseguia seus estudos, apaixonou-se por uma moça. Por ser de classe social inferior, fez dela apenas sua concubina.
e o fruto dessa relação foi a Deodato. Não obstante a sua jovem idade, Agostinho permaneceu-lhe fiel e assumiu a responsabilidade da vida doméstica. Entretanto, a leitura de Cícero mudou seu modo de encarar as coisas. A felicidade, escreveu o grande orador, consiste nos bens que não perecem, sabedoria, verdade, virtudes. Assim, Agostinho passou a buscá-las. Começou a sua busca pela Bíblia, mas, acostumado com textos retumbantes, a achou grosseira e ilógica. Então, aproximou-se do maniqueísmo. Ao voltar para Tagaste, abriu uma escola de gramática e retórica com a ajuda de um benfeitor. Porém, a vida que levava não o satisfazia, por isso regressou a Cartagena, esperando encontrar uma vida melhor. Porém, continuou insatisfeito. A sua sede de verdade não se aplacava com a doutrina maniqueísta. O jovem retórico, promissor, passa a outros tipos de busca. E no ano 382 transferiu-se para Roma com um companheiro e seu filho, sem que sua mãe o soubesse, apesar de ter ido a Cartagena. Na capital, Agostinho manteve contato com os maniqueístas, dos quais recebeu ajuda e apoio. Depois entendeu que a providência atuava também através de escolhas erradas. A sua carreira teve sucesso, tanto que em 384 ele conseguiu uma cátedra de retórica em Milão. Contudo, sua inquietude interior continuava a atormentá-lo. Certo dia de agosto do ano 386, desorientado e confuso, deixando-se levar por um pranto copioso e desesperado, apareceu uma voz. Pega e lê. Achou que a voz o convidava a tomar em suas mãos as cartas de Paulo que estavam sobre a mesa e abri-las por acaso. E leu. Comportemo-nos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. A leitura deste trecho foi-lhe fulgurante, então conseguiu mudar de vida e dedicar-se totalmente a Deus. Foi batizado por Santo Ambrósio no ano entre 24 e 25 de abril de 387. Desejoso de regressar à África, partiu para Roma a fim de embarcar no porto de Ostia. Ali faleceu sua mãe, Mônica. Em Tagaste, Agostinho funda sua primeira comunidade, entre o fim de 390 e início de 391. Encontra-se casualmente na Basílica de Hipona, onde o bispo Valério pregava aos fiéis sobre a necessidade de um presbítero na sua diocese. Por entusiasmo popular, Agostinho foi conduzido diante do bispo, que o ordenou sacerdote. Deixou numerosos escritos onde conseguiu conciliar fé e razão, entre eles o livre-arbítrio, a Trindade, a Cidade de Deus. Menção particular merecem as confissões, nas quais Agostinho faz uma autonarração, deixando emergir em modo magistral a sua interioridade e a história do seu coração. Ao celebrarmos a memória de Santo Agostinho, que tanto contribuiu para a nossa igreja, doutor da igreja, e ouvirmos esta mensagem do Evangelho, que possamos refletir sobre a nossa vida e observar se nós estamos sendo fiéis a Deus, se já vivemos esse processo de conversão, se deixamos de lado a hipocrisia, a falsidade, tudo aquilo que desagrada a Deus, e se estamos realmente vivendo como o Senhor deseja de cada um de nós. Deus abençoe você, de modo especial hoje pela intercessão de Santo Agostinho. Te ajude a, entendendo a mensagem de Deus, colocá-la então em prática. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.